Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal do Milton Cardoso. Hoje é um assunto muito importante, inclusive eu trouxe uma nota aqui para não me esquecer dos pontos detalhados. Mas é isso, eu vou repetir que em primeiro lugar, que todos sejam bem-vindos aqui no canal e por favor, como diz aí o colega youtuber Santarém, esmaga no like, esmaga no gostei, no joinha, subscreva-se no canal e fique até o final para que entendamos a situação e quais são as perguntas e soluções para o Brasil, para a pandemia que agora prejudica o Brasil e o povo brasileiro. Essa primeira pergunta é, e a única, talvez, por que a China, com 1.400.000.000 de habitantes, tem um pouquinho mais de 4.000 mortos, não chegando a 5.000 mortos. E o Brasil, somente com 210 milhões, já ultrapassou os 170 mil mortos. E assim uma discrepância extraordinária e que nesse momento que as pessoas estão tomando isso como normal. É uma certa manipulação, não sei exatamente se é uma automanipulação, um cansaço dessa pandemia que assola o Brasil há muito tempo, há muitos meses. E essas condições, o povo parece que se cansou e diz, seja o que Deus quiser. E que não vai funcionar assim beneficamente para o povo, para as famílias que perderão muitos membros seus. Então, quando se vê no Brasil muita aglomeração, às vezes surge a pergunta e às vezes o povo fica sem resposta ou acata resposta do imediatismo, que também não ajudará. A resposta, por que essa diferença entre a China e o Brasil, pode ser dada, sem dúvida, que deveria ter sido uma resposta assumida lá no passado, lá no início da pandemia. Em primeiro lugar, como temos nós, youtuber, muito fraco, muito pobre, contando as moedinhas, o problema é, eu quero afirmar de uma vez por todas que não sou comunista, não sou socialista. Que às vezes tem um carimbo quando se fala em alguma coisa, não pode pronunciar o nome China, não pode pronunciar o nome que eles dão uma carimbada na testa. Não sou político atualmente. A minha preocupação é com a família, com as crianças das escolas, que eu vou falar em outro vídeo, já falei, já tem 113 vídeos que falam sobre essa pandemia 1000 vezes. Então não sou comunista, não sou socialista. Eu sou mais um país laico, liberdade, igualdade, fraternidade, justiça social, democracia, aperfeiçoamento talvez de um sistema econômico que não seja nem o capitalismo, nem o socialismo. Porque isso é coisa já passada e ultrapassada de uma certa maneira que no momento vem prejudicar o povo. A resposta para essa pandemia, como eu já disse, teria que ser assumida
e reassumida no passado, no início, no mês de março, ou início de abril, que eu determinei uma data de 21 de abril. Não se esqueça, já afirmei várias vezes, seria a data crucial, a última chance de dominar, combater a pandemia. Então, quais foram os motivos, então, que a China estancou de uma vez por todas em um país tão populoso e o Brasil não? Tem que começar pela liderança. É para isso que se vota, que se gasta bilhões para eleger e depois se queda nesse vamos com o presidente. Tem que ter um presidente. Mas se o presidente não der a largada final e apontar para desvios, de conduta, de negacionismo, essa é a palavra que vem se repetindo aí, a mídia vem repetindo. Não há como. Não há como. Primeiro fator foi e continua sendo até hoje o negacionismo do presidente. E por falta de sorte, o mandato desse mandatário está longe de terminar como está em 2022. O negacionismo impediu que alguém, que governador, que prefeito, que vereador, que senador, alguém de sã consciência que seguisse as orientações da ciência, da ONU. Foi a sabotagem inicial. Se tornou impossível. É como uma família. Se o pai diz não, pode-se tentar fazer as coisas. Pode, como foi tentado. Diminuíram o número de vítimas, alguns governadores. E perceberam que isso prejudica também na eleição. Porque o povo está orientado pelo líder. Dos 56 milhões de votos, uma coisa assim. Então o líder não pode continuar errático, abandonando tudo, a lógica, gripezinha, que é coisa de não sei de quê, e ameaçando todo mundo. Em segundo lugar, vemos também a picuinha, que é um dos motivos que impediram o combate. A birra, a picuinha, a ganância de alguns pastores e religiosos. A birra, que também se agiram como se fosse na Idade Média, no tempo da Inquisição. Negou tudo, não deu o apoio, porque sabemos que quando o presidente se ajoelha no pé de um desses líderes superpoderosos, que carregam o dinheiro de um dia em helicóptero grande, malas e malas de dinheiro. Então, essas pessoas, quando dizem, elas exercem, não é como a minha palavra, que poucos, dezenas talvez, vão ver meu discurso, minha apresentação aqui. Não, eles têm milhões de seguidores. O neto deles, que tem o meu nome, tem milhões de seguidores. Que não deixa que meu nome apareça. Eu posso mudar, posso trocar, pôr um Z. Ele tem alguém que faz o bloqueio, não sei, alguma coisa, e o nome dele aparece. Primeiro. Eu ponho minhas políticas, minhas coisas. O nome dele aparece.
neto, deve ser neto do pastor, do bispo. O que eu quero dizer é que prejudicou. Sem o apoio, a sabedoria, será que existe? Dos pastores, dos líderes religiosos, líderes comunitários, que também deve ser falado um pouco sobre os líderes comunitários. Então nada funciona. Então o que agora estamos aumentando cada dia. A pandemia diz que é uma segunda fase, um retorno não acabou a primeira. O isolamento foi feito à meia boca para não funcionar, segundo a liderança federal e algumas lideranças estaduais. Gente falando contra. Metade das pessoas seguindo ideologicamente o líder com a falta de lógica. É um líder que está liderando, mas não está lógico. Um pastor que está liderando, ele não é lógico. Ele não está trabalhando para salvar as pessoas. Talvez salvar depois de morto, no céu. Mas não salvar aqui as vidas das pessoas. Estão chamando para a igreja. Tá os vídeos aí, condenando as pessoas. Cantando como galo. E as pessoas, sem dúvida, foram contaminadas. Muitas contaminadas. Onde tem muitas igrejas, onde tem aglomeração, tem a contaminação. E traz com essas ideias de não obedecer às leis de ciência, traz as pessoas incautas, os jovens que às vezes não acompanham a mídia, não têm o pensamento crítico, lógico. Então quando se sente desesperada com 6 meses, sem poder, perdeu a namorada por esses 6 meses. Ela sumiu, arrumou outro que é vizinho. Então qual a solução então? É ficar 6 meses, 1 ano, até aparecer as vacinas sem fazer nada? Seria a única solução. Mas não é o que deveria ter acontecido. Por que se espichou dessa maneira? Se estendeu tanto? É isso, o comprimento, o tempo levado fazendo esse joguinho de gatos e ratos é que causou todo que essa pandemia crescesse. Teve uma sementeira e vai crescendo mais. É uma erva daninha, se fosse. É muito pior, é um vírus mortal. Desde o início eu disse, a regra é simples. Se não tem vacina, não tem remédio, esquece aquela coisa de cloroquina aqui. Não venha com essas loucuras aqui. Seria isolamento, mas fala, não, mas isolamento, a gente está isolado. Tá. Não está isolado. Seria isolamento, primeira palavra, total e rápido. Os 3 pontos. Isolamento total e rápido. Mas total, mas não sei o que, eu tenho que sair, que não sei o que. É isso que a China usou. Isolamento total e rápido. Pum! Estancou. Porque o vírus tem um período de sobrevivência. Ele não fica esperando aí por meses e meses depois para contagiar as pessoas. Então, se barrar e ele não tiver para onde contaminar, ele morre, acaba. O doente não transmitir para outra pessoa, para ficar doente, e a outra transmitir para a vovozinha, o vovô. Ele acaba. Então teria que ser 14 dias é o ciclo. Mas aí a pessoa que está doente aos 14 dias, ele ainda pode contaminar outras pessoas. Não daria 3 semanas. Ou no máximo 2 meses.
Para que precisa isso? Teria que ser uma resposta do Poder Federal. Esse auxílio emergencial teria dado o tanto de auxílio emergencial que usaram para conquistar votos. Teria dado para 2 meses. Seria o proposto pela Gleice, pelo PT, 1.200. Porque nesses tempos de quarentena, de isolamento total, no tempo de isolamento total, as pessoas têm que se limitar ao básico. Ao básico. Não pode se limitar ao básico por muito tempo. Porque o dinheiro acaba, principalmente. Então teria que ser o dinheiro. E a exigência do isolamento seria compulsório. Como fizeram os países da Europa. Mas desde que não veio aí direto do presidente, foi impossível. Porque se o mito disse que não, então a gente segue ele. É o sábio da corte. Se o pastor disse que não tem problema, que tem que ter fé, então, e começaram a sair. E saiu a metade só. Ou menos da metade fizeram o isolamento e o restante não. Então aqueles que saíram trouxeram para os outros, que também tiveram que sair para se curar. E pegaram, fazer teste, e pegaram nos hospitais, e pegaram nos ônibus e assim por diante. O uso da máscara que veio posteriormente funcionou? Claro que funcionou. O isolamento abrandou a pandemia? Claro que abrandou. Salvou várias vidas. Pelos governadores, não importa que partidos que eles são, não importa. Você tem interesse ou que não, nessa hora não pode pensar nisso. Você não está politizando da mesma maneira. Então se São Paulo fez de uma maneira, mas que percebeu também que isso aí prejudica na política. Porque o povo está seguindo o mito. E o mito sabe também que deixa o povo aí. Ele não viu ninguém morrendo na família dele, tá bom. Ele festeja quando morre alguém da oposição, que é o pobre que morre mais. Daquelas pessoas que não querem parar é porque entra no carrão, trabalha sozinho no escritório ou coisa parecida, não depende mais de ninguém. Ele mesmo põe o lixo fora, não precisa ter pouco trabalho. Mas as pessoas que é garçom, é enfermeira, isso, tem problema. Ou que tenha uma casa muito pequena na favela, que mora 10 pessoas lá, aglomerado ali, que não tem condições de estudar nada disso, que eu tenho que falar em outro vídeo, já falei e quero repetir isso aí. Que é o maior problema, é o atraso que estão tendo a juventude, que pode exterminar um país. Veja o nível de escolaridade no Egito, país dos sábios faraós, que não são mais esse povo. Eles exterminaram aquele povo e assumiram. Esse povo agora é outro povo. Os outros, ninguém sabe o que aconteceu, se foram mortos, se foram... Mas é exatamente isso aí. O problema da escola é que as crianças não podem voltar e que o presidente quer, esse é outro vídeo, quer forçar. Claro que ele quer forçar, porque ele quer acabar mais com um pouco de gente aí que não é do lado dele. Quer dar mais ênfase para escolas militares, que são mais treinadas, sei lá, alguma coisa assim, que já vai treinando. O militar treina para morrer na guerra. Mas eu estou divagando um pouco do inicial. É que esse isolamento poderia ter sido feito e o Brasil está numa melhor, igual aos outros países. Porque o brasileiro que eu converso aqui por telefone fica repetindo
mesmo em estados aí que está morrendo todo mundo. Eles ficam repetindo e afirmando que acabou. E que não é verdade. E que o mundo todo está sabendo disso, que está olhando para o Brasil. Não fique pensando que um país todo salvaguarda, que passou por maus bocados, que morreu muita gente, vai agora acatar os brasileiros para vir trazer de novo, antes que a vacina seja aplicada. Ou que o Brasil forme uma briguinha lá que não aplica a vacina em todo mundo. E que venha essas pessoas visitar a gente aqui no exterior. Não os brasileiros, que venham visitar, vai ter, pensando que vai ter turismo, que os hotéis vão lotar. Aí cada hotel tem que ter seu coveiro, para ir já pegando as pessoas mortas nos quartos. Eu não vou me estender muito, mas tem alguma coisa ainda a falar. Eu vou olhar aqui na minha lista. O que a televisão podia ter feito e não fez. A televisão, ela vive de divulgar anúncios. Ela não vive de divulgar notícias. Ela faz as notícias para que as pessoas entendam, assistam, e entre essa notícia, falsa ou não, quanto mais pessoas estiver assistindo, melhor para ela. Que também gaste com os anúncios dos clientes. Então o que aconteceu? Esses clientes da televisão, que pagam milhões por 30 segundos. Comercial de 30 segundos vale milhões aí. E que tem que ter o futebol, tem que tá morrendo gente, para eles não importa. Mas esse pessoal sem dinheiro em casa não vai comprar nada e as indústrias não estão gostando. Então, o que aconteceu foi que a televisão esqueceu da lógica, concentrou simplesmente em ouvir os clientes. E de uma maneira, eles estão fazendo uma transição. Primeiro, não ligou o presidente com o combate da pandemia, mas fala de uma maneira superficial. Fala dos crimes, dos filhos, dos crimes do não sei quem, tudo de uma maneira superficial. Tudo de uma maneira superficial que não se chega a nada. É como se ela está concordando que tudo vai acabar em pizza. Parou de mostrar as mortes. Então as pessoas vê normal agora. Já não tem mais escavação em cemitério. Era tudo mentira. Então chega a essas conclusões que são fake news. Mas não são fake news, não pode acusar porque não tem. Ela simplesmente não falou aquilo. Ou fala de uma maneira como a TV americana. Como se fosse uma piada. Um show. Um fantástico show da vida. Então as pessoas querem mais aquele show do que a verdade. Então poucas pessoas se conhecem, às vezes conhecem o vizinho que morreu de Covid, alguma pessoa da família, mas que passa e acha que morreu, então vamos chorar e se ajoelhar, pedir perdão. Então não transfere para os culpados que poderiam poupar vidas, mas que na verdade não quer poupar. Porque também esse era uma promessa de campanha. A promessa de campanha era exatamente isso aí. Por exemplo, só funciona a reforma da Previdência, só funciona se morrer bastante velhinhos. Por incrível que pareça. Eu sou um sem aposentadoria no Brasil. Então tem que morrer um monte de velhinhos, ficar daqui uns 15 anos, 20 anos, vai ter muita gente na rua sem aposentadoria. Sem nada. Não pode receber auxílio, porque às vezes a pessoa tem uma casa
que a família mora. Então fica naquilo lá, nem pode receber, nem pode viver feliz. Vai acabar perdendo. Aí quando perder tudo, estiver na rua, aí pode receber. Mas aí perder os documentos também, aí vai ter problema de receber os auxílios. Porque não tem os documentos. Que já está acontecendo. Então isso vai se estender, mas aí vai ser outro governo. Essas pessoas, nós já não estaremos aqui. Mas também temos que pensar pelo futuro da família, tem que pensar pelas crianças. Tudo que temos agora foram o pensado no passado. Que de uma certa maneira não conseguiram fazer. Não conseguiram se rebelar e conseguir fazer uma coisa mais iluminada. Uma política para todos. Não conseguiram. Então temos o que temos hoje. As pessoas voltaram errado, estão sofrendo, talvez 2 semanas antes, enche de fake news e reelege tudo aí de novo. Depende muito da mídia, se a mídia vai querer reeleger. Pelo que percebemos, a mídia, por exemplo, não dá uma palavrinha para quem poderia resolver esse problema. Para quem conseguiu milhões de votos, não pode falar um pio. Um pio. Não pode. Porque ela está procurando um tucano. A mídia está procurando um tucano. Evangélico, talvez, vice. Não encontra, não está encontrando. São tudo calhordas. Estão procurando um tucano que não é pior do que esse aí. Que é entregador da mesma forma. Vai entregar da mesma forma, entregar o Brasil todo. Então talvez, se isso prolongar por mais tempo, vai ser um país esculhambado mesmo. Porque mesmo entrando o governo que queira fazer tudo para o povo, não vai conseguir, porque isso já não te pertence mais. Não era isso que falava antigamente? Isso já não te pertence mais. Banco já não te pertence mais. Não, eu vou lançar moedas. Fazer uma revolução aqui financeira. Que é possível. Um país tão rico é possível lançar moedas, sem dúvida. Aí o Banco Central já não pertence mais, Casa da Moeda já não pertence mais, Banco do Brasil já não pertence mais ao Brasil, Caixa Econômica, e assim vai com centenas de empresas estratégicas, já não pertence mais. Isso tudo porque o negacionismo, no momento crítico que seria combater a pandemia rapidamente, totalmente, e voltar à vida normal. Mas estão usando a pandemia, a classe da elite, os bancos e os grandes mercados, estão usando para faturar bilhões em poucos meses. Os políticos para se reelegerem com auxílio emergencial antes da eleição. Os políticos do lado do governo. E outros, o Centrão também, para se reelegerem. Da miséria. As igrejas vivem da miséria. Se você vai, por exemplo, num bairro rico, você não vê quase igreja. Você vai num bairro pobre, cada esquina tem uma igrejinha. Um salão comercial, que era uma padaria, virou igreja. E assim por diante. Não estou falando contra, não. É necessário desenvolver a parte espiritual que faz parte de nós mesmos. É importante que desenvolva essa parte, sem dúvida alguma. Mas tudo tem que ser equilibrado. Tem que ser lógico. Não é contando com a morte dos outros, das famílias, das crianças,
dos idosos. Que medite sobre isso aí. Mais uma vez eu quero falar aqui, tudo que você tem, e que eu tenho, uma certa lógica, eu estudo, pesquiso para isso também, acompanho a política do Brasil, do mundo todo. Então eu sou autorizado pela Bíblia para falar isso. Então eu quero falar exatamente o capítulo e o versículo dessa parte que me autoriza e que me inspira a falar tudo isso. Não se acende uma candeia e se coloca embaixo dos alqueires, mas no velador, para que dê luz a todos que estejam em casa. Assim resplandeça sua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras. Então, se você tem um conhecimento que ajude a esclarecer o mundo, para que as pessoas vejam um caminho iluminado, que tenham uma vida melhor, mais produtiva, mais espiritual, e que tenham um bom dia e um final de semana abençoado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.